Paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falar da palavra, para ouvir a palavra, para colocar a palavra em prática, para entender que a palavra é que nos orienta, que nos dá vitória, que nos abençoa, que nos fortalece, nos protege, nos dá livramento. Amém? Hoje estamos aqui em Lucas 10, do 25 ao 37. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. O título é: quem faz o bem tem a colheita. Do jeito que quem faz o mal vem a colheita, mas quem também faz o bem tem a colheita. Amém? Não vá para a cabeça de ninguém para prejudicar alguém. Não, faça o bem, porque a sua colheita vai chegar na hora certa. Louvado seja o nome do Senhor. A parábola do samaritano. Lucas 10, do 25 ao 37. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando dizer: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Esses homens da lei sempre testavam Jesus Cristo. Sempre queria pegar ele em alguma coisa errada. Ninguém pega Jesus em coisa errada. Porque ele é perfeito, ele foi, ele é e será sempre grande, tremendo e poderoso. E ele disse: que está escrito na lei, como lei? Respondendo ele, disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Ele perguntou da lei e o Senhor perguntou a ele, né? E disse: que está escrito na lei? Aí os mestres da lei falaram isso. E disse-lhe: respondeste bem, faz-me isto e viverás. Quando a gente faz o bem, a gente vive. Vive tanto espiritualmente como fisicamente. Tem muita gente que faz o mal e a colheita é terrível. Faça o bem, porque sua colheita vai ser maravilhosa. Ele, porém, querendo justificar-se, a si mesmo disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Ele sabia. Quem faz o bem sabe, quem faz o mal também sabe o que é o mal. Mas ele querendo se justificar. Tem gente que faz coisa errada e quer se justificar, aponta o erro dos outros. O Senhor não é menino. O Senhor não se deixa se enganar, porque ele conhece o que está no nosso coração. E ele sabia o que estava no coração dos fariseus. Então ninguém engana o Senhor, colocando justificativa, colocando coisas erradas, coisas do passado, sei lá. Ninguém engana o Senhor. Ele conhece o mais profundo da minha e da tua alma. Hebreus 4,12 diz que a palavra de Deus, ela é mais afiada do que espada alguma de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e descer nas intenções dos pensamentos e dos corações. Como é que a gente se justifica fazendo um erro diante do Senhor? Não tem como. Respondendo, Jesus disse: descia um homem, olha o que Jesus contou a ele. Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais despojaram e espancando, se retirando, deixando-o meio morto. Ali o Senhor estava contando a história, que vinha um homem e esse salteador, esses ladrões, espancaram. E quando ele estava desfalecido, quase morto, foram embora. Quantas pessoas fazem o mal hoje em dia, não é? Mas a colheita virá. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo passou de largo. Veja que era um sacerdote da época, né? Um homem, digamos um pastor da época, mas passou de largo e foi embora. Quando você vê alguém mal, não passe e não ignore. Faça o bem, socorra, porque o Senhor está lá de cima com olhos como chamas de fogo, diante dos bons e dos maus. Ele sabe o que a gente faz e o que eu e você fizer, vamos escolher, seja bom, seja ruim. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Um levita, aquela pessoa que louva na casa do Senhor. Nem sempre aqueles que diz, como a Bíblia mesmo diz, Senhor, Senhor, herdará o reino de Deus. Se é levita, glória a Deus. Mas não é só louvar, é ter vida com Deus, é ter dignidade.
dentro da igreja e fora, fazer o bem, parar de fazer o mal, desejar o mal, ter inveja, criticar alguém. O Senhor vê isso como mal. Veja que ele estava contando essa história aqui porque ele sabe cada ser humano, cada atitude de cada um de nós. Certo samaritano, viajando, veio até ele e, vendo, foi movido de íntima compaixão. Ninguém gostava dos samaritanos, mas foi o único que correu e socorreu. Ele encheu de íntima compaixão. Como está a minha compaixão pelo próximo e a sua? É de fazer o bem? É de ter misericórdia das pessoas? Ou de atacar? Ou de criticar? Mesmo conhecendo a palavra? Porque o fariseu, o levita conhecia, o sacerdote conhecia, mas não estava andando como servo de Deus. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre o seu animal, levou para uma estalagem e cuidou dele. Ele, além de dar os primeiros socorros, levou para, digamos hoje, uma pensão para cuidar dele. Partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu aos hospedeiros e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Com certeza essa pessoa estava acostumada a passar ali, descansar ali, trabalhar naquela cidade, né? Porque ele deixou dinheiro para que cuidasse do homem. E disse que quando voltasse, se aquele dinheiro que ele deixou não fosse o suficiente, ele pagaria. Ele fez uma boa ação, sem olhar quem. Ele teve dignidade, enquanto um levita e um sacerdote não teve. Nem todos que dizem o Senhor entrarão no reino de Deus. Nós não podemos olhar para ninguém, se espelhar em pessoas que na casa de Deus é uma coisa e fora é outra. Não, a gente tem que se espelhar no certo. Se tem pessoas íntegras, glória a Deus. Mas se não tem, a gente se espelha em Jesus Cristo. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o que fez o bem, que faz e que fará sempre. Jesus é aquele que vê todas as coisas. Nada está encoberto diante dele. Lá em Marcos 4, 22 diz que nada oculto que não venha a ser revelado, nem escondido que não venha a ser mostrado. Veja que ninguém se esconde do Senhor. Mas esse homem não era levita, não era sacerdote, mas só fez o bem esse Senhor. Ainda deixou dinheiro para que cuidasse dele. Ainda disse, se o dinheiro não fosse o suficiente, quando passasse novamente naquela pensão, pagaria. Isso é ato de quem teme a Deus. Isso é ato de quem conhece ao Senhor. Isso é ato de uma pessoa digna diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo, daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele? Disse, pois, Jesus, vai e faz da mesma maneira. O Senhor perguntou, né, aqueles fariseus que estavam ali testando Jesus, depois que contou essa história, qual desses que é o melhor? Aí ele disse, o que usou de misericórdia para com ele? Tenha misericórdia. Use de misericórdia com seu próximo. Use de misericórdia, porque o Senhor vê todas as coisas. Aí Jesus disse, pois Jesus, vai e faz a mesma maneira. Como é que está a minha vida e a sua diante do próximo? Como é que está a gente diante daqueles que está próximo, ou família, ou amigo? Está fazendo bem ou está querendo passar a perna? Está fazendo bem ou está mentindo, está traindo, está com armadilha? O Senhor vê todas as coisas. E tudo que a gente planta, a gente colhe. Ninguém engana Jesus Cristo. Jesus é perfeito. Então nós temos que andar com dignidade diante do Mestre. Nós não podemos andar com 2 conversas, não. A gente tem que andar com uma conversa só, com a conversa de servo do Altíssimo, com a conversa de quem tem responsabilidade com o Senhor, porque com Jesus não se brinca, ninguém engana Jesus. Eu estou procurando algo aqui. Jesus é perfeito. Olha o que diz Hebreus 4:13. Não há criatura alguma encoberta diante dele, nada se encobre diante do Senhor. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes
aos olhos daquele com quem temos de tratar. Eu e você vai chegar a hora que vamos tratar o que a gente fez de bom e de ruim. Vamos ter que prestar conta. O que a gente semeia, a gente colhe. Com o Senhor não se brinca. Então vamos pensar, vamos fazer a colheita da misericórdia, vamos ter misericórdia para também ter a colheita da misericórdia. Lembre-se do título, quem faz o bem tem colheita. Amém? A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.